Sejam muito bem-vindos, nobres prevencionistas. Aqui quem fala é George Trindade, sou consultor em segurança do trabalho e, como prometido, estou trazendo para vocês aqui um material exclusivo e preparado por mim, por nós aqui do grupo Diretiva, sobre diagrama de Ishikawa, Essa ferramenta muito usada de maneira muito comum na área da qualidade, que cada vez mais vem tomando espaço e vem sendo aplicado também na nossa área, na área de segurança do trabalho. Então, se você não conhece, você é profissional da área de segurança ou estudante da área de segurança, ainda não sabe muito bem como que é essa ferramenta, como deve ser estruturada essa ferramenta, como deve ser aplicada essa ferramenta, eu preparei esse material aqui para você, para a gente poder juntos aí dar mais uns passos aí na compreensão dessa rica ferramenta de trabalho, e para que você principalmente possa fazer muito bom uso no seu dia a dia, prevenindo acidentes, melhorando a qualidade dos processos e principalmente salvando vidas. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, então vamos lá ao nosso conteúdo sobre diagrama de Ishikawa, Vamos ver aqui de uma maneira bem sucinta quais são os principais conceitos e aplicações dessa ferramenta, onde eu devo utilizar, de que maneira que eu devo utilizar corretamente esse recurso aqui de análise de falhas. Bom, antes de a gente falar sobre a ferramenta, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história, por que o diagrama de Ishikawa tem esse nome, quando e como ele recebeu esse nome, quem desenvolveu o diagrama de Ishikawa. Então, vamos lá. Bom, esse é um método criado por meio de 1943 pelo japonês Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa, que era um engenheiro químico, que tinha como objetivo principal desenvolver uma ferramenta que fosse utilizável por qualquer pessoa, que fosse uma ferramenta simples, que desta forma colaboradores mais simples que fossem ali dentro da escala hierárquica, aquele funcionário do chão de fábrica, até mesmo a diretoria, pudesse aplicar essa ferramenta para avaliar o quê? Aquelas falhas, principalmente aquelas falhas que existiam em recorrência, Então, o Kaoru Ishikawa, dentro do seu processo de análise, de processo de validação, na busca de uma melhoria contínua nos seus processos, ele observou que muitas falhas eram recorrência de falhas anteriores. E então ele ficava indignado, por que essas falhas elas não tinham sido mitigadas, Então ele observou que faltava ali mesmo, era um processo de, primeiramente, identificar essas falhas de maneira assertiva e, segundo, criar mecanismos que bloqueassem possíveis causas, que essas possíveis causas recorressem ali novamente nos seus processos, Então, ele buscou aí de uma maneira bem simples e é por conta disso que a ferramenta levou o nome, nada mais justo, levou o nome do seu fundador, o Kaoru Ishikawa, então ficou o diagrama de Ishikawa. Um fato bastante interessante que esse diagrama, o diagrama de Ishikawa, além de diversos outros nomes que no decorrer da história ele vem recebendo outros nomes, outros apelidos, vamos chamar assim, porque o nome é diagrama de Ishikawa, ele também tem o nome de espinha de peixe, que mais na frente nós vamos ver o porquê que ele recebe também essa terminologia de diagrama da espinha de peixe, ou de espinha de peixe, ok? Bom, Kaoru Ishikawa, então, ele definiu 6 tipos de causas dentro da sua metodologia. Ele buscou lá trazer algumas causas, porque imagina só, se ele não tivesse estruturado por grupos ou subgrupos, ficaria muito difícil e ficaria uma maneira muito subjetiva fazer uma análise de falha. Então, o que ele fez? Primeiramente, dar um direcionamento para as análises. E aí ele trouxe 6 tipos de causas primárias, que geralmente eram razões das existências dos problemas, buscando, então, o quê? Identificar elas e depois trazer soluções. Por conta disso também, mais ao longo da história, esse diagrama ele também acabou recebendo um segundo nome, que é o diagrama de 6M, inclusive um nome
muito empregado no setor da área da qualidade, né? Então, vamos ver quais seriam esses 6 M's aí. Primeiro, método, né? Então, o Kaori Ishikawa, ele verificou que uma falha que geralmente era recorrente estava associada ao método, né, de como se as pessoas aplicavam determinados processos, as máquinas, a medida, né? Então, seria a medida, né? Mais frio ou menos frio, maior ou menor, né? Então, aqui ele pegou as métricas aí, observou que às vezes as falhas elas estavam envolvendo ali a métrica, né? De como estava sendo feito o processo. Ao meio ambiente, é importante dizer que esse meio ambiente aqui não é o meio ambiente, tá, gente? Da ISO 14001, tá? É o meio ambiente onde os processos eram realizados. Tá? É importante ressaltar isso, porque não é difícil a gente ver análises de acidentes, né, mais voltado para a nossa área, ou análise de falhas aí na área da qualidade, realizado por, às vezes, alguns profissionais que têm essa dúvida em relação ao meio ambiente e acaba deixando ou acaba subnotificando, né, uma informação importante do meio ambiente ali onde foi ocorrido o acidente ou a perda, né, por conta de interpretar esse meio ambiente como um meio ambiente da natureza, ok? Não tem nada a ver. Pode até ser, mas nesse caso aqui não. Mão de obra, né? Então, seria aí o quinto M, e o material. Então, aí seriam os 6 M's. Então, por conta disso, também depois foi batizado como diagrama dos 6 M's, né? Principalmente para a área da qualidade. Então, o diagrama de Ishikawa, ele tem exatamente essa estrutura aqui, né? Então, eu tenho aqui, partindo da cabeça do nosso peixe aqui, o problema, né? Ou a falha, ou o dano. Então, eu tenho aqui o problema aqui. E aí, eu traço uma linha na horizontal e nas diagonais, formando como se fosse uma espinha de peixe mesmo, né? Eu tenho ali os meus M's, né? Materiais, meio ambiente, máquina, mão de obra, método e medida, que podem ter causas que contribuíram para aquele desencadear ali, ou aquele alinhamento de falhas, gerando um efeito aí adverso, um efeito negativo. Tá ok? Algumas vantagens de aplicar essa metodologia. Então, aqui eu elegi o que eu acredito ser as 6 principais vantagens em aplicar a metodologia do diagrama de Ishikawa, né? Primeiro, visualizar as causas principais e secundárias de um problema efetivo, né? Então, se eu tenho lá um efeito, algo que efetivou ali num dano, eu consigo, por essas classes, por essas categorias, né, de causas, eu consigo visualizar de uma maneira muito mais tranquila ali as principais causas. É lógico, partindo de uma boa avaliação, tá, gente, de dados e fatos. Isso aqui é uma dica aqui que vocês não podem deixar de seguir, tá? Acontece muito também a falha de ter aquela presunção, presumir que eu acho que aconteceu assim. Numa boa análise, não pode existir o eu acho, tá? Eu tenho que conflitar o quê? Dados e fatos. Então, com base nos dados e fatos, eu tenho extraído ali as minhas informações, e essas informações que eu tenho que trabalhar, ok? 2, amplia a visão das possíveis causas de um problema, né? Enxergando de maneira mais sistêmica e abrangente, ou seja, eu consigo avaliar de uma maneira muito mais completa, eu consigo avaliar quais foram os fatores que alinharam e levaram àquela falha, porque não é difícil também nós vemos algumas análises da seguinte maneira, né? Aconteceu o acidente, o operador, vou trazer para o meu mundo, tá, gente? Para o nosso mundo aqui da área da segurança, né? Então, a aplicação do diagrama de Ishikawa, por exemplo, para avaliar um acidente de trabalho. Então, o trabalhador cortou o dedo. Por que ele cortou o dedo? Porque ele colocou a mão lá na lâmina da máquina X, ok? E aí, pronto, acabou por aí a análise, qual foi a causa do acidente? O funcionário colocou a mão onde não devia, né? Ou seja, aí foi negligente, ou já tinha sido informado,
e ele fez dessa maneira. Então, se eu analiso assim de uma maneira muito superficial, né, e esse é um dos objetivos do diagrama de Chicago, é que não seja feita essa avaliação superficial, consiga avaliar de uma maneira muito mais ampla e muito mais abrangente, né, até mesmo para poder aplicar conceitos sistêmicos aí na mitigação daquele processo falho ali. Então, o que acontece? Se eu fui lá e eu avaliei as causas, né, eu vou observar que às vezes teve um treinamento, mas eu avaliei a eficácia daquele treinamento, né? Como que aquele funcionário era um funcionário novo ou não, um funcionário já antigo, e qual foi a última vez que ele recebeu um treinamento, um feedback ali? A supervisão é a primeira vez que isso aconteceu, ou a supervisão às vezes é passiva a uma atitude inadequada? E principalmente, né, a máquina ela estava com as proteções de segurança que precisava, então às vezes o problema está ali, não é assim porque o funcionário colocou a mão. E se ele colocou a mão, existe lá uma norma, todos sabem que é a norma do Ambicadura 12. Então, se ele colocou a mão ali e existe uma zona perigosa, essa zona perigosa deveria estar protegida de alguma forma para que ele não estivesse exposto àquele contato ali com aquela situação perigosa. Então, esse é um exemplo clássico aí da questão de ampliar a visão, né? A terceira seria identificar soluções levantando os recursos disponíveis pela empresa. Então, a partir do momento que eu avalio, eu faço um paralelo, né? Então, legal. Então, eu tenho aqui um procedimento. Ah, não, tem um procedimento aqui para isso. Legal, mas será que esse procedimento ele está contemporizando essa questão? Ah, não está. Então, às vezes, eu preciso ali fazer uma revisão do procedimento, eu preciso avaliar como que esse procedimento está sendo aplicado, de repente eu preciso mudar, né, a maneira como eu estou aplicando esse procedimento no meu time, né, na minha equipe, no meu operacional. O quarto, gera melhorias no processo, né? Então, seria também uma vantagem. Ele gera melhoria nos processos, né? Então, se eu tenho lá uma análise de falha e eu aplico conceitos mitigatórios, o que eu vou estar fazendo? Aplicando melhoria contínua. Não quer dizer que, após analisar uma falha, não possa ocorrer uma outra falha, né? A avaliação não foi tão aprofundada, ou teve um problema que eu não consegui identificar na minha primeira avaliação. Mas uma coisa é líquida e certa, sempre ocorrerá a melhoria contínua nos processos. A quinta vantagem que eu entendo aqui do emprego desse método é que eu consigo organizar as ideias e a percepção do grupo. Então, quando eu estou no grupo lá avaliando, fazendo um brainstorm, né, sobre a ocorrência ou validando as ideias ali daquela falha, né, para poder a gente identificar aí os controles necessários, indiferente de eu ter pessoas que estão alheias ali ao processo de avaliação de risco, as pessoas que comumente não aplicam muito, um cara muito operacional, por exemplo, tendo ali esses subgrupos identificados, ajuda a gerar os insights necessários para que essa pessoa consiga organizar aí as ideias e, de repente, contribuir nessa análise. E 6, é simples e prático. Então, se é simples e prático, eu uso, né? Tudo aquilo que é muito complicado de usar, geralmente cai no descrédito, as pessoas não acabam não utilizando muito, porque dá mais dor de cabeça você aplicar do que você não aplicar. Então, vai levando a vida, vai levando os processos do jeito que está, eu mexo aqui, avalio da maneira que dá, e que não é esse caso, né? O diagrama de Chicago, ele é muito simples, ele é muito tranquilo para poder ser utilizado. Bom, então vamos lá, vamos construir um diagrama de Chicago em 7 passos, tá? Bom, como que eu faço isso então, Jorge? Quais seriam os passos aí principais aí para eu construir um bom diagrama de Chicago? Primeiro, definir claramente o problema a ser analisado por sua equipe. Então, aqui tem que estar claro, tá, gente? Ó, teve a explosão no tanque A. Beleza. Então, o problema é a explosão no tanque A, então eu começo por ali o meu problema, né? Então, teve aquele problema e a partir dali eu vou analisando
as minhas possíveis causas, usando lá os nossos 6 M's, né? Passo 2, desenhe uma seta horizontal que aponte da direita e faça um quadrado na sua extremidade. Então, eu venho com uma seta, né, da esquerda para a direita, apontando para a direita. Nessa ponta, que a gente chama da cabeça do peixe lá do nosso diagrama de Chicago, eu coloco o problema ali. E dali para cá, eu vou fazendo, descrevo esse problema ali naquela parte central e faço traços diagonais, que seria o corpo da seta ali, né? O que seria a nossa espinha de peixe, onde eu vou categorizar as minhas causas encontradas. Passo 5. Realiza um brainstorm com a equipe. Gente, aqui eu quero abrir um parênteses, e esse é um ponto que eu acho que é o ponto fundamental para uma análise bem-sucedida, tá ok? Para eu ter uma análise muito bem-sucedida, é importante, gente, a gente ter aqui nesse ponto, no passo 5 aqui, uma equipe multidisciplinar. Eu preciso ter pessoas e profissionais de diferentes áreas, né? Quanto mais eu conseguir agrupar profissionais de diferentes áreas, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que a minha análise ela vai ser muito mais assertiva. Agora, simplesmente, eu tendo lá um cara da manutenção, um cara do processo, o operador lá da máquina, por exemplo, a pessoa que estava envolvida no acidente, o cara do RH, um cara da segurança do trabalho, um cara da engenharia de processos, um cara da engenharia química ou engenharia mecânica, ou seja, da área específica ali, da engenharia, né? É questão de sucesso? Não. Além disso, eu preciso ter o meu mediador. Quem que é o mediador? É aquele cara que vai aguçar, que vai trazer a discussão, o quórum de discussão, que vai, de repente, debater uma ideia para ver se realmente aquilo é o cara que vai organizar as ideias que o grupo está colocando ali, que vai verificar se tem dados e fatos concretos para poder considerar aquilo uma parte integrante da nossa espinha de peixe ou não. Porque se eu não fizer isso, vai ficar tudo muito subjetivo, vai ficar muito no oba-oba, vai gerar uma confusão, conflito de ideias, e isso, de repente, pode levar para lugar nenhum. Então, é importante ter essa equipe multidisciplinar, uma equipe bem organizada. Passo 6. Dentro das categorias definidas pela equipe, insira as causas encontradas. Aqui, eu tenho um outro parênteses que eu gostaria de colocar para vocês, que é a seguinte questão. Às vezes, o profissional, ele acha que ali é uma informação imbecil, uma informação boba. Ah, não vou falar isso porque, nossa, isso aqui é muito óbvio, né? Coloque essas informações. E aí que entra o papel do mediador. O mediador, ele vai conseguir, às vezes, colocar isso de uma maneira tão tranquila, tão simples para quem está envolvido ali, naquele processo de análise, que vai fazer com que ele se não tenha essa dúvida ou não tenha esse receio em achar que está falando uma tolice. Coloque lá as informações, depois, é lógico, essas informações todas elas vão ser filtradas. Às vezes existe a necessidade de você voltar até o local onde ocorreu lá a falha, ocorreu o dano, o acidente, né? Para poder, às vezes, levantar ou conflitar algumas informações ou levantar algum dado importante que, às vezes, na avaliação primária, você não conseguiu avaliar muito bem feito por conta de uma série de fatores que não vem aqui ao caso a gente falar, mas é importante, né, você deixar muito tranquilo para a equipe essa participação, diferente do que a pessoa vai colocar, por todas as informações que são importantes ali, que foram levantadas naquele momento de análise. E o passo 7, né, você pode enumerar a gravidade, né, de acordo com a importância de cada causa, você pode dar um peso, uma nota, né, e aí uma boa ferramenta para isso é a matriz de priorização. Eu gosto muito de usar o MUT, né, você já deve ter visto essa ferramenta, inclusive, depois eu vou fazer um segundo vídeo, tá? Na próxima semana eu vou lançar um segundo vídeo, a parte 2 aqui do diagrama de Chikawa, eu fazendo efetivamente um diagrama de Chikawa. Vamos pegar um case qualquer aí, vamos fazer um diagrama de Chikawa
que é uma ferramenta, uma planilha que eu uso também, que eu vou disponibilizar para vocês, inclusive, e fazendo uma matriz de prioridade usando o GUT. Então, aí a gente vai fechando aí os espaços, a gente vai tendo um entendimento melhor desse estudo aqui que a gente está começando hoje, tá ok? Mas eu quero deixar isso para você que está comprometido, né? Então, você tem que vir até o final desse treinamento, até o final desse curso aqui, desse mini curso nosso que a gente está fazendo, para que aí, no final, você tenha lá os nossos contatos, vai entrar em contato com a gente vai se conversar, a gente vai falar, lá tem meu WhatsApp pessoal, pode entrar em contato, se tiver dúvida, vamos trocar figurinhas, e na parte 2 eu vou dar um pouquinho a mais, vou dar um pouquinho além, estou me comprometendo aqui, hein, Juan? Aí, ó, estou me comprometendo aqui, isso aqui não estava no script não, mas eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui, com análise de um caso, usando o diagrama de Chikawa. Vou disponibilizar a ferramenta que eu uso e vou disponibilizar também a matriz do GUT, que é para vocês aplicar lá e dar peso e importância para cada causa, para na hora que vocês forem aplicar os controles, você saber quais são as prioridades, porque se você coloca num saco lá 10 problemas, 10 causas para você trabalhar, por onde eu começo? Né? Qual que é a minha prioridade? Então, a gente vai ver como que faz essa prioridade aí, beleza? Então, tá aqui, Juan, vou fazer a parte 2, hein? Então, vamos lá. Direcionamento das perguntas para empregar o diagrama do 6M. Então, vamos ver como que eu faço o direcionamento para fazer as perguntas aí. Bom, então aqui eu tenho lá os meus 6Ms, né? Então, só para vocês entenderem aqui como que eu... Opa, deixa eu voltar aqui. Como que eu faço o direcionamento, né? Então, primeiro, método. Qual que é a pergunta que você tem que estimular na equipe para que saia uma boa análise? Como a forma de desenvolver o trabalho influencia nesse problema? Né? Então, assim, vou buscar fatos que resulte nisso. Né? Então, qual que é o método? Como está sendo feito aí? Né? Como que a pessoa desenvolve esse trabalho aí? Teve influência? Se não teve, passa para a próxima. Vamos para a máquina, então. E os equipamentos e as máquinas utilizadas no processo? Influenciaram? Influenciou. A máquina lá, ela tinha uma proteção, só que ela foi jampeada, essa proteção, Jorge. Então, durante a análise lá, a equipe consegue constatar isso, que foi jampeado lá. Então, teve uma bula ali do sistema de proteção. Ou então, não, teve uma falha no mecanismo. São coisas que podem acontecer. Legal. E vamos lá ver, então, na medida. Vamos ver a medida. As métricas, né, utilizadas ali, influenciou para que acontecesse o problema? Tinha um sensor lá, vou usar aqui o exemplo de máquina, tá, gente? Que é o exemplo que eu usei lá no início. Eu tinha lá uma máquina e existia uma cortina de luz, por exemplo, um leitor óptico lá, que parava a máquina. Mas aí, na hora de fazer a análise mais aprofundada, eu verifiquei que o tempo e o distanciamento ali estava fora do padrão. E aí, acionou, só que demorou para acionar e, mesmo assim, o funcionário acabou entrando em contato com a zona perigosa lá e teve a lesão. É uma questão bastante relevante. Eu tenho a proteção, teoricamente, só que essa proteção ela não está de acordo. Então, teve uma falha. A falha foi a aplicação? Não, de repente a falha foi na validação do projeto. Depois que concluíram lá a adequação, por exemplo, dessa máquina, teve uma falha, às vezes, na validação. Às vezes eu vou ter que mudar o quê? Meu procedimento de validação daquela minhas análises ali, do meu projeto, da entrega do meu projeto, né? Dando um exemplo aqui, tá, gente? Meio ambiente. Como o meio ambiente da atividade está sendo desenvolvida? E ela influenciou nesse problema? Estava muito apertado, o funcionário, de repente, acidentalmente, um encostou no outro, e aí levou a mão da pessoa a bater contra alguma coisa, um exemplo, né? Também pode acontecer. Material, né? Como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados influenciaram o problema, né? Usou material X para cortar Y, e essa serra não é para cortar Y, é para cortar Z.
Então, isso aí influenciou? Então, tem que avaliar. E a mão de obra, né? Como está a questão do funcionário que está envolvido ali no processo? Ele é novo, ele recebeu treinamento, não recebeu treinamento, ele é antigo, faz muito tempo que ele não recebe um treinamento de reciclagem sobre aquele processo, ele é auditado, ele é fiscalizado, existe um padrão de processo, e essa mão de obra está ciente, né, desse padrão de processo. Então, eu tenho que avaliar ali como tá esses aspectos aí envolvendo a mão de obra, tá? Conclusão, descubra a causa raiz do problema. Então, um dos erros mais comuns nas empresas é deixar com que os seus processos sejam interferidos por pequenos problemas e falhas, né? Então, eu tenho lá pequenos problemas e falhas, que acaba gerando, às vezes, um grande problema sistêmico e, pior, eu não analiso a causa raiz desse problema. Aonde é que esse problema está sendo desencadeado? E aí, por conta disso, eu acabo vivendo com esses processos falhos que fatalmente vai me levar sempre a problemas futuros, né? E trazer perdas, trazer danos e trazer tudo aquilo que toda organização não deseja, né? E uma regra de ouro, gente. A partir do momento que eu encontro a causa raiz do problema, eu devo trabalhar por abrangência. O que seria isso, trabalhar por abrangência? Vamos voltar naquele exemplo lá da máquina, de repente, que está lá com um sensor que foi instalado de maneira inadequada. Eu tenho lá, teoricamente, lá a minha NR12, né? Tenho lá uma apreciação de risco perfeita, entre aspas, eu tenho lá meu laudo, ou a minha validação de máquina, né? Melhor falando, tudo legal, só que o meu processo de aceite, o meu processo de verificação se está sendo entregado para mim uma máquina com tudo aquilo que está no papel, mas a aplicação técnica, ela está cumprindo todas as premissas, às vezes eu tenho uma falha lá no processo de validação disso. E aí? E aí, às vezes, a minha falha sistêmica está aí. Então, eu tenho um problema com essa máquina B, mas às vezes eu posso ter o mesmo problema com a máquina Z, com a máquina X, com a máquina Y. Então, eu vou ter que revisitar todo esse sistema. E a partir dali que eu revisitei tudo isso, avaliei tudo isso novamente, ou seja, de maneira abrangente, né? Eu tenho que criar um sistema para evitar nova recorrência disso. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar lá, de repente, um procedimento mais robusto, então, explicando como que eu tenho que fazer para poder checar todos esses pontos, né? Ah, não, mas eu tenho uma RT, né? A gente ouve muito falar, tem uma RT. RT, gente, não evita acidente. O que evita acidente é o emprego adequado dos projetos, enfim, dos controles que eu estou prevendo, porque senão o investimento não faz sentido, né? Estou fazendo um puto investimento e, às vezes, esse investimento não está me dando o retorno desejado. Porque o que eu quero não é uma RT, o que eu quero é um controle sobre os riscos. Voltando aqui novamente para a nossa área, né? A gente pode aplicar isso para a qualidade, com certeza também. Bom, o emprego do diagrama de Chikawa na segurança do trabalho, já que eu falei bastante de segurança do trabalho aqui, né? Bom, na segurança do trabalho, essa ferramenta ela é bastante empregada para realizar análise de acidente, né? A gente está dando vários exemplos aqui exatamente por conta disso, né? Para a gente provocar esse pensamento em vocês e para que vocês entendam que não é só para análise de acidente. E agora a gente vai ver o outro lado da moeda, né? Então, primeiramente, vamos ver esse exemplo aqui que está voltado aí ao acidente, né? Então, eu tive lá um problema de intoxicação e aí, na hora que eu fiz o meu diagrama de Chikawa, né, os meus 6 M's, eu verifiquei aqui problemas voltados ao ambiente de trabalho, voltados ao agente material, as características pessoais, né, e também as questões da organização. Então, beleza, eu fiz minha avaliação e cheguei a essa conclusão. Fato, estou avaliando um problema já, um dano já ocorrido. Mas eu gosto muito de usar o diagrama de Chikawa não só para isso, mas sim usar o diagrama de Chikawa como uma ferramenta para eu evitar que aconteça acidente, para evitar que
eu emprego o meu recurso de tempo, que é o recurso maior que eu tenho, né, para analisar acidente, porque isso vai ser muito pouco efetivo. Se a gente for buscar lá, né, na teoria de Frank Beard, né, não dá para a gente falar de prevenção sem falar de teoria de Frank Beard. Inclusive, se você não sabe o que é teoria de Frank Beard, eu vou fazer algumas recomendações aqui. No final desse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês um link que vai direcionar vocês para onde? Direcionar vocês para uma página onde você vai conseguir baixar um e-book sobre isso daqui, e lá vou deixar um link para vocês fazer uma consulta sobre uma matéria bem interessante aí do teoria do diagrama de Frank Beard, tá ok? Então, assista o vídeo aí até o final. Então, caso você não conheça, tá aí, vou deixar prontinho para vocês, beleza? Bom, analisando então o conceito de Frank Beard, a gente tem essa matriz, né, ou essa diagramação aqui em formato de pirâmide, onde eu tenho na base as causas mais comuns, aqueles pequenos eventos ou aqueles eventos com potencial para se gerar um dano, né? Então, Frank Beard, ele analisou mais de 2 milhões de casos e ele chegou a essa relação aritmética aqui, né? Essa relação estatística, né? Então, para eu ter um acidente com dano físico sério, eu tenho proporcionalmente 10 danos físicos leves, 30 danos materiais e 600 ocorrências menores, ou seja, aquelas situações com potencial para gerar um dano, tá ok? Então, essa é a relação. Jorge, então eu vou aguardar 599, 600, deu 600, o número 600 vai ser o acidente grave? Não, às vezes o primeiro aqui da base da pirâmide já pode ser um acidente grave. É que depois, no decorrer do estudo de incidentes, né, ocorridos, a gente vai chegar nessa relação, muito próximo disso. Eu tenho certeza disso, porque eu já fiz muito isso, né? Então, a gente geralmente tem muito próximo dessa relação, dessa pirâmide aqui mesmo. Então, se eu trabalhar aqui a parte de baixo da pirâmide, eu identificar problemas e corrigir problemas antes que eles se materializem em um problema propriamente dito, ou seja, um dano, uma perda, ou um retrabalho, um acidente, né? Eu vou estar tratando de 97% das situações com potencial para concretizar um novo dano, um novo acidente, uma nova perda. Ou seja, eu vou estar evitando novos peixes lá na minha sacola, ou seja, novas espinhas de peixe. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer um diagrama de Chikawa analisando exatamente a maneira preventiva. Eu vou mostrar na sequência aqui para vocês o exemplo disso que eu estou querendo dizer. Tá ok? Gente, tendo foco sempre aonde? Foco na prevenção. Nós trabalhamos com segurança do trabalho, e aí fica a dica também, quem trabalha com qualidade, eu acho que tem que ser essa visão. Eu não tenho dúvida que Kaoru Ishikawa, quando desenvolveu essa ferramenta, o foco dele não era analisar o problema já ocorrido, até mesmo porque ele queria uma ferramenta simples, então ele gostaria de que as pessoas aplicassem isso no dia a dia dela, né? Tem uma situação aqui que eu não estou achando um pouco confortável, então eu vou aplicar o diagrama de Chikawa. Antes que isso materialize numa perda, eu vou traçar aí um plano de ação para mitigar aquelas situações que podem convergir lá para a minha perda. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Chikawa, ou diagrama de 6M, ou diagrama de espinho de peixe, ou diagrama, enfim, tem vários nomes, vários apelidos, né? Então, aqui, vamos imaginar que eu tenho lá estabelecido lá, né, uma meta de acidente zero. E aí, isso não está acontecendo. Estou tendo muitos acidentes. Acidentes estão acontecendo, acidentes leves, acidentes não muito leves, acidente com lesão, acidente sem lesão. E eu estou desconfortável com isso. Então, eu posso usar isso também como a cabeça do meu peixe aqui, ó. Então, eu tenho lá no centro do meu problema, isso, muitos acidentes. E aí, eu vou partir com aquela mesma análise, tá? Eu vou analisar isso de uma maneira agora, ao quê? Avaliar o que pode estar levando a eu ter muito acidente. E aí, eu posso avaliar as mesmas questões, né? Mão de obra, materiais, máquinas, meio ambiente, métodos e medidas. Ou seja, eu vou
fazer a aplicação do diagrama de Chikawa, que é muito simples, muito fácil, muito prático, para poder achar as possíveis causas e aí estabelecer controles aqui para que isso aqui não aconteça, ou seja, para que eu não tenha esse efeito que eu não estou confortável, que seriam os muitos acidentes, ok? Bom, gente, então a gente chegou aí ao final do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha atingido a expectativa de vocês, né? E que principalmente ajude vocês a ter uma compreensão um pouquinho melhor sobre essa ferramenta. Vou fazer o vídeo 2 como prometido já, tá ok? Que vai ajudar um pouquinho mais a vocês e principalmente que vocês façam o emprego disso. Apliquem isso no dia a dia de vocês, né? Prevenindo acidentes e também melhorando os processos na empresa de vocês, tá ok? Então, aqui estão os meus contatos, como eu prometido lá, né? Então, eu tenho aqui meu Facebook, né? O site da nossa empresa, se quiser entrar lá, dar uma olhada, quais são os trabalhos que a gente faz, né? Onde que a gente costuma atuar, fique à vontade. Nosso telefone de contato, e-mail, tá? Nosso Skype, meu WhatsApp pessoal aqui e o nosso canal do YouTube. Então, já aproveitando aí, eu peço que vocês entrem lá, né? Já provavelmente já está no nosso canal. Se não está no nosso canal, veio por meio de um link ou uma postagem no nosso WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, vá até o nosso canal, vai lá, dá um link, dá um ok, né? Dá um joinha para nós lá para fortalecer, para que isso daqui seja replicado para mais pessoas, para que mais pessoas consigam ter um entendimento dessa ferramenta. Tem muito profissional que está começando hoje, gente. Para você, de repente, parece ser uma bobeira isso daqui, né? Mas, às vezes, tem muito profissional que está saindo agora para o mercado de trabalho, que tem dúvidas, e, às vezes, uma ferramenta dessa daqui pode ser uma mão na roda para eles, e aí fazer toda a diferença aí na sua trilha aí, dentro da área da prevenção. Tá ok, gente? Agradeço vocês, meu muito obrigado, e até o próximo vídeo, então. Semana que vem, eu fazendo diagrama de Chikawa aqui na unha, hein, na mão aqui. Vamos lá, vamos ver esse vídeo aí, como que é, então, e vou deixar para vocês aí, então, o material, um e-book para vocês baixarem. Beleza, gente? Muito obrigado, mais uma vez, e até a próxima. E lembre-se, o acidente acontece onde falha a prevenção.